Olá, bem-vindos ao quadro. Na última aula, nós vimos quais são os tipos de cadeias orgânicas e quais são os parâmetros de classificação dessas cadeias. Nessa aula, nós vamos resolver alguns exemplos considerando os 4 parâmetros principais, ok? Neste primeiro exemplo, quanto ao fechamento da cadeia, nós vemos que nós temos aqui uma única cadeia e que essa cadeia ela está aberta. Então, nós temos aqui uma cadeia que nós classificamos como acíclica ou aberta, ok? Nesta cadeia também, nós vemos que os átomos estão dispostos aqui em uma única cadeia, em uma cadeia principal, ou seja, essa aqui também é uma cadeia normal, que não contém ramificações. Entre os átomos de carbono, nós vemos que só existem ligações simples, então essa cadeia também é classificada como uma cadeia saturada. Além disso, só há aqui na cadeia principal a presença de átomos de carbono, ou seja, essa cadeia é classificada como uma cadeia homogênea, ok? Seguindo aqui para o nosso segundo exemplo, primeiro nós vamos observar quanto ao fechamento da cadeia. Nós vemos também aqui que é uma cadeia aberta, não há presença de nenhum ciclo. Um segundo passo é olhar a disposição dos átomos de carbono. Aqui nós podemos ver que nós temos a presença de uma cadeia principal. Por que eu sei que essa é a cadeia principal? Porque é nela que está a maior sequência de átomos de carbono. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Não há como eu circular uma sequência maior do que 5 átomos de carbono aqui, ok? Então, essa é a cadeia principal, e aqui nós vemos que restou ainda um átomo de carbono que não está aí contido na cadeia principal, ou seja, esta cadeia é uma cadeia ramificada. E nós enxergamos aqui dentro da cadeia principal a presença de uma ligação dupla. Então, além de ser aberta e ramificada, nós temos uma cadeia insaturada. Isso é o que eu falei com vocês na última aula. A classificação de um dos parâmetros é independente. Aqui no primeiro exemplo, nós vimos uma cadeia acíclica, normal e saturada. Aqui no segundo exemplo, nós já temos uma cadeia que é aberta ou acíclica também, né? Mas que é ramificada e insaturada. Porém, também é uma cadeia homogênea, porque na sua composição, na composição da cadeia principal, só existem átomos de carbono, ok? Vamos aqui para um terceiro exemplo, para terminar essa primeira aula de exemplos. Nós temos aqui também uma cadeia que é acíclica, que não se fecha em nenhum ciclo. E quanto à disposição dos átomos, nós enxergamos aqui uma cadeia que também é a cadeia principal. Como nós temos aqui um grupo que ficou fora da cadeia principal, nós classificamos essa cadeia como uma cadeia ramificada. Além disso, se eu observar entre os átomos de carbono da cadeia principal, só existem ligações simples, ou seja, a cadeia é uma cadeia do tipo saturada. Porém, a presença do enxofre entre os átomos de carbono torna essa cadeia uma cadeia heterogênea. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula de exemplos. Nós faremos uma segunda aula classificando também as cadeias carbônicas. Espero vocês em oquadro.com.